representando um dos transtornos do cluster C, o transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. Ele vai ter critérios diagnósticos tanto do modelo categórico quanto do modelo baseado no traço. No DSM-5 a gente vai ver esses dois critérios diagnósticos. Quais são as características desse transtorno? É uma pessoa contida, conscienciosa, cheia de respeito e rígida. Mantém os limites das regras como estilo de vida. Segue rigidamente as convenções sociais. Vê o mundo em termos de regulamentos e hierarquias. Vê-se como devotado, de confiança, eficiente e produtivo. Então, é uma pessoa que vai se caracterizar por alguém que segue as regras, que entende a importância das regras, mas de uma maneira inflexível. Muitas vezes a gente precisa, dependendo do contexto, da situação, por exemplo, vamos imaginar que na maternidade eu tenho a regra de que o meu filho deve escovar os dentes todos os dias antes de dormir. Ok, isso faz bem para a saúde dos dentes, para a saúde dele de uma maneira geral. Ninguém discordaria de mim que isso é uma regra importante. Mas concorda que eventualmente eu posso flexibilizar? Por exemplo, imagina que a gente foi numa festa e a criança brincou muito e dormiu no carro e estava muito cansada. Um dia, uma noite, eventualmente eu posso deixar meu filho dormir sem escovar os dentes? Pro TPOC, não. Então, são coisas do cotidiano, regras muito, não necessariamente leis ou normas, mas também abrangendo isso, mas para a gente ver como aqui no cotidiano o TPOC ele vai aparecer. Afeto. São particularmente propensos a sentir arrependimento, desapontamento e raiva de si mesmo e dos outros. Então, depois, quando a gente falar das crenças sobre si, das crenças sobre os outros, a gente vai aprofundar um pouquinho mais as características desse transtorno. Bom, então, os critérios diagnósticos categoriais do DSM-4-TR e do DSM-5. Ele é caracterizado por um padrão invasivo de preocupação com organização, perfeccionismo e controle mental e interpessoal, às custas da flexibilidade, abertura e eficiência, que começa no início da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos, indicado por pelo menos 4 dos seguintes critérios. Então, é uma pessoa que ela vai ser organizada, perfeccionista, que ela tende a manter as coisas sob controle, ao invés de ser leve, descontraída. Então, vamos para os critérios. Critério 1, preocupação tão extensa, com detalhes, regras, listas, ordem, organização ou horários, que o ponto principal da atividade é perdido. Então, a gente vai ver dentro de um conceito mais amplo, né? A ideia da procrastinação. Então, é muito comum a gente ver pessoas com TPOC procrastinarem. Por quê? É muito difícil que eu consiga fazer as coisas com perfeição. É muito difícil que as coisas saiam exatamente como eu gostaria. Então, ao invés de gastar o tempo fazendo, ou seja, eu vou sentar e eu vou executar, a pessoa com TPOC, ela pode gastar o tempo se organizando para fazer. Por exemplo, eu vou prestar um concurso. E aí eu tenho o edital com todos os pontos que vão cair no concurso. E ao invés de, eu tenho material para estudar o primeiro ponto. Então, vou estudar o primeiro ponto. E aí depois eu busco material para estudar o segundo ponto. Não, o que ela faz? Ela vai gastar muito tempo baixando artigos, achando apostilas, imprimindo apostilas, encadernando, organizando. Então, aqui está a pasta física aí no computador do ponto 1. Aqui está a pasta do ponto 2. Percebe que ela gastou muito tempo organizando e 0 tempo estudando? Então, é isso que o critério 1 está dizendo.
ela faz um planejamento. Então, segunda-feira eu vou estudar A, B e C. Depois do almoço eu vou estudar C, D, D, E e F. Então, eu organizei, eu fiz uma lista do primeiro ponto ao último ponto. Como que eu vou fazer? Quanto tempo eu gastei estudando? Então, esse critério 1, ele vai dizer assim, a pessoa ela gasta tanto tempo se organizando, fazendo as listas de como fazer, que ela acaba não fazendo. Na minha prática clínica, esse era um critério que eu não via tanto, né? O que eu percebia? Muito mais uma ideia de estar insatisfeito com o resultado. Então, assim, no final, as pessoas até faziam, elas até cumpriam, elas não perdiam a meta do ponto de vista, mas assim, poderia ter procrastinação, com certeza, mas no final saía. Então a gente tem que ter em mente assim que esse critério, a pessoa ela pode perder o foco principal, gastando muito tempo com aquilo que ela tem que fazer, às vezes ela não consegue, mas assim, na minha experiência clínica, a maioria até conseguia, mas sempre com aquela insatisfação com o resultado final, com a sensação de que precisava de mais tempo para poder terminar como ela gostaria. Critério 2, perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas. Por exemplo, é incapaz de completar um projeto porque não consegue atingir os seus próprios padrões demasiadamente rígidos. Tem uma frase que fala: melhor o feito do que o bem feito. Como assim? Melhor o feito do que o não feito? É melhor fazer de alguma forma que não esteja o máximo, o melhor, o perfeito, do que não fazer nada. Pro TEPOC, não. Pro TEPOC, aí eles têm um pensamento dicotômico, preto no branco, tudo ou nada, muito frequente. Ou eu faço perfeito, ou eu não faço. Ou eu faço bem feito, ou eu não faço. Então, muitas vezes eles não entregam ou não fazem porque o padrão dele é tão alto, tão rígido, ele não consegue flexibilizar que ele acaba não fazendo. Então, por exemplo, ao gravar essas aulas, o meu desejo, eu tenho um pezinho importante ali no TEPOC, né? A minha vontade era de revisar todos os livros, todos os artigos sobre cada transtorno e fazer uma aula o mais completa possível. Eu sei que isso é impossível dentro do tempo que eu disponho, então eu me contento com uma atualização e uma revisão dentro daquilo que eu tenho disponibilidade. Pro TEPOC, não. Só que aí o TEPOC não vai fazer. Porque como ele não vai conseguir revisar todos os artigos, tudo que é de mais recente sobre aquele transtorno, então é melhor não fazer, né? Então, essa é uma diferença importante. Devotamento excessivo ao trabalho e à produtividade em detrimento de atividades de lazer e amizades. Não explicado por uma óbvia necessidade econômica. Então, claro, tem pessoas que trabalham, tem 3 empregos porque ela ganha muito pouco e precisa sobreviver. Então, tem filhos, é a única pessoa que trabalha na casa. Então, não entra aqui, tá? O que entra aqui? Aquela pessoa que tendo um trabalho, tendo uma renda estável, conseguindo viver bem com aquilo, ela sempre acaba priorizando o trabalho, a produção, em comparação a atividades de lazer e amizades. Então, por exemplo, no final de semana, claro que fora da situação de pandemia, mas mesmo na pandemia, né? No final de semana eu poderia fazer uma chamada de vídeo com a minha família, fazer uma chamada de vídeo com os meus amigos, ou eu poderia, fora da pandemia, marcar um barzinho, fazer alguma coisa, ir para um parque, enfim. Ou eu posso estudar, ler um livro, eu vou estudar, ou eu vou arrumar a casa, ou eu vou fazer aqueles pequenos consertos que a minha casa precisa. Então, ela quer resultado, ela quer produção. Bom, pode ser uma produção de limpar, de organizar, de fazer, ou pode ser uma produção de trabalho. A questão é que ela vai mensurar. Ok, o que eu fiz hoje?
Então, o que que eu fiz hoje? Se tem alguma produção, se tem algum resultado, ok. Lazer, amigos, não dá produção, não dá resultado, na visão do TPOC. Então, ela acaba se direcionando mais a trabalho, a produção, do que a lazer. 4. Excessiva conscienciosidade, escrúpulos e inflexibilidade em assuntos de moralidade, ética ou valores, não explicados por identificação cultural ou religiosa. Ou seja, a pessoa ela tem muito rígido, muito claro questões de certo e errado. Então, é assim que eu penso, é assim que eu acredito. Bom, então uma pessoa que roubou porque estava com fome, isso é errado. Roubar é errado, ela tem que ser presa, fim. Né? Então, uma pessoa que ela tem padrões muito rígidos, ela não consegue flexibilizar. Essa questão de certo e errado, né? Me veio à tona muitas questões que o nosso país passa atualmente, né? Não preciso entrar muito em detalhes, mas assim, essa moralidade que vem à tona. Então, para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Incapacidade de se desfazer de objetos usados ou inúteis, mesmo quando não tem um valor sentimental. Vamos diferenciar do transtorno de acumulação, tá? A gente viu no transtorno de acumulação que uma área ou algumas áreas da casa têm que estar interditadas. Aqui não chega nesse nível, mas é aquela coisa, vai que eu preciso, né? Quem guarda sempre tem. Então, eu vou jogar fora, mas e se eu precisar depois? Aí eu vou ter que gastar dinheiro para comprar e eu vou me arrepender de ter jogado fora, né? Então, não é que vai obstruir a casa, que vai acumular um monte de coisas, mas assim, aquela roupa que já não serve mais, que ela já não usa há 5 anos. Ah, mas e se eu emagrecer? Não, porque eu quero emagrecer. E daí, se eu emagrecer, eu vou ter que comprar, né? Aí ela fica ali guardando aquela roupa 10, 15, 20 anos, nunca mais usou. 6. Relutância em delegar tarefas ou ao trabalho em conjunto com outras pessoas, a menos que estas se submetam a seu modo exato de fazer as coisas. Bom, talvez vocês vão identificar algum membro dos grupos de vocês de trabalho que tenham essa característica, né? Trabalho em grupo. Aí a pessoa com TPOC ou com traços TPOC vai dizer assim: pode deixar que eu organizo, cada um faz sua parte e manda para mim. Aí o manda para mim não é só juntar, é revisar detalhadamente, minuciosamente, incluindo refazer a parte dos outros, né? Então é trabalho em grupo, para que ela não faça tudo sozinha, cada um faz sua parte, mas ela revisa antes de mandar. Ela não confia no trabalho dos outros. Então, por isso que ela vai ter dificuldade em delegar. Ou ela vai trabalhar bem com aquela pessoa que segue. Ó, você vai fazer assim, assim, assim. Vai começar dessa e dessa e dessa forma. E aí depois você me passa, né? Então, ela vai ter dificuldade em delegar. O resultado disso a gente vai ver depois. Uma sobrecarga. Adoção de um estilo miserável quanto a gastos pessoais e com outras pessoas. O dinheiro é visto como algo que deve ser reservado para catástrofes futuras. Então a pessoa, ela guarda, né? Ela tem medo de ficar sem eira nem beira, de precisar de dinheiro e não ter. Só que o que acontece? Ela não desfruta da vida. Ela vai juntar, ela vai dizer, bom, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então eu tenho que ter uma poupança. Aí você vai falar, Aline, mas faz sentido, né? É bom que a pessoa tenha uma poupança para uma emergência, vai que acontece alguma coisa e ela precisa ter um dinheiro e ela não tem, não é bom? É, mas nunca é o suficiente, né? Porque ela vai pensar, bom, eu tenho que ter uma poupança para minha aposentadoria, para que eu possa viver com tranquilidade, para que eu não passe necessidade, mas nunca é o suficiente. Então ela vai guardar, guardar, guardar e ela não desfruta da vida. Ela pode ter um bom emprego, ela pode ter um bom salário, que ela vai ter dificuldade em agradar a si mesma com essa ideia de que ela tem que guardar para o futuro. Rigidez e teimosia. Não discuta com o TPOC.
porque ele sempre vai ter razão. Então, não adianta você discutir e argumentar com quem não está disposto a flexibilizar, a ouvir o seu argumento. Então, enquanto outra pessoa argumenta, a pessoa com TPOC só está pensando em como ela vai retrucar a resposta da outra pessoa. Qualquer semelhança com algumas pessoas atualmente é mera coincidência, não é, né? Bom, aqueles eram os critérios categoriais, agora a gente vai ver os critérios especificados pelo traço. Critério A, prejuízo moderado ou grave, lembra que a gente viu aquela tabelinha dos prejuízos na personalidade, a partir de moderado ou grave é considerado um transtorno de personalidade, manifestado por dificuldades características em 2 ou mais das seguintes 4 áreas. Identidade, percepção de si mesma ou de si mesmo, derivado predominantemente do trabalho e da produtividade. Experiência e expressão restritas de emoções fortes. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa... essa identidade ela vai estar muito relacionada ao meu ofício. O que eu faço? Eu sou psicóloga, eu sou professora, eu já escrevi tantos artigos, tantos livros, eu dei aula para tantas turmas. Então, essa percepção ela vai ser derivada, essa identidade vai estar muito coladinha com a minha vida profissional. Além disso, eu tenho dificuldade de experimentar e vivenciar emoções fortes. Eu sou aquela pessoa com uma expressão emocional mais blasé, mais básica. Eu não fico feliz, eu não fico emocionada. Então, uma pessoa com uma experiência emocional um pouco mais atenuada. 2, autodirecionamento. Dificuldade na conclusão de tarefas e realização dos objetivos, associada a padrões internos de comportamentos rígidos, exageradamente elevados e inflexíveis, atitudes excessivamente meticulosas e moralistas. Então, autodirecionamento, ou seja, para onde eu vou, o que eu quero alcançar, sempre vai estar pautado em algo grandioso, em algo com um nível de exigência muito alto, com uma rigidez moral importante. Empatia, uau! Dificuldade em compreender e levar em consideração as ideias, os sentimentos ou os comportamentos das outras pessoas. Então, por exemplo, como o TPOC é muito voltado para a produtividade, para o trabalho, tem um senso de responsabilidade muito acentuado, alguém que não cumpre regras, alguém que não entrega o trabalho, alguém que atrasa, como assim? O tempo foi o mesmo para todo mundo, né? Então, vamos supor que eu tenho um professor com traços ou com o transtorno. Eu vou explicar para ele que essa semana o meu filho ficou doente e aí eu tive que ficar com ele no hospital e aí eu não consegui concluir a tarefa. Bom, mas você poderia ter levado a tarefa para o hospital. Você tinha condições e tempo para fazer o trabalho. Eu dei o tempo suficiente, mesmo com o teu filho internado. As pessoas conseguem trabalhar pelo celular. Você tem um smartphone, você poderia ter adiantado o trabalho no hospital. Então, quer dizer, o se colocar no lugar do outro, bem, como que estava a cabeça dessa pessoa com o filho internado? Qual que era a qualidade do sono dela nesses dias em que acompanhou o filho, dormindo de que maneira? Talvez estivesse na enfermaria, né, cuidando do filho, ainda ter disponibilidade de tempo, de atenção para fazer um trabalho, né? Então, essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, de entender por que o outro agiu ou sentiu de determinada maneira, ou, por exemplo, alguém que está sofrendo pelo término de um relacionamento, mas por que tá sofrendo? Era um tranqueira mesmo, tem que ficar feliz de ter se livrado daquele traste, ainda fica chorando por causa disso, né? Então veja que uma pessoa com dificuldade de entender por que o outro se comporta, age ou sente ou pensa de uma determinada maneira. Intimidade. Relacionamentos são vistos como secundários ao trabalho e à produtividade.
Rigidez e teimosia afetam negativamente as relações com outras pessoas. Então, assim, tem pouca intimidade. Ela até pode ter relações, mas não são muito próximas, porque ela não vai dedicar tempo, atenção, cuidado a essas relações. Eu me lembro muito de uma metáfora que eu gosto, que se chama uma flor rara. Nessa metáfora, o pai dá uma flor para a filha e diz para ela que é uma flor única, rara, que ela tem que cuidar com muito amor, porque se ela morrer não vai ter outra igual no mundo. E aí todos os dias a filha passa e vê aquela flor bonita, passa reto. E assim vai sucessivamente até o dia em que a flor morre. E aí ela fala: pai, a flor morreu, você tem outra para me dar? E ele diz: não, filha, aquela flor ela era única. Moral da história, né? A gente precisa regar os nossos relacionamentos, a gente tem que cuidar dos nossos relacionamentos. Eles não vão estar lá infinitamente se a gente não olhar, cuidar deles. Então, essa metáfora me lembra muito Tepoque, porque ele não alimenta, ele não rega, ele não cuida. Ele tem a sensação de que a relação ela vai estar lá independente daquilo que ele faça. Por quê? Porque ele vai dedicar a atenção e o tempo dele muito mais para aquilo que ele coloca como importante, que no caso é o trabalho e a produtividade. 3 ou mais dos 4 traços de personalidade patológicos a seguir, um dos quais deve ser perfeccionismo rígido. Então, esse traço de personalidade é um aspecto da extrema meticulosidade, o polo oposto da desinibição. Insistência rígida para que tudo seja impecável, perfeito e sem erros ou faltas, incluindo o próprio desempenho e o dos outros. Então, o TEPOC ele é exigente com ele e com os outros. Então, a mesma régua que ele passa para ele passa para os outros. Sacrifício de oportunidades para assegurar a correção em todos os detalhes. Crença de que existe apenas uma forma certa de fazer as coisas. Dificuldade para mudar de ideia ou ponto de vista. Preocupação com detalhes, organização e ordem. A gente já falou um pouquinho desses critérios que aparecem lá no diagnóstico categorial, mas a ideia é que, se for fazer, faça bem feito, faça o seu melhor. Perseverança, um aspecto da afetividade negativa. Persistência nas tarefas muito tempo depois que o comportamento deixou de ser funcional ou efetivo. Continuação do mesmo comportamento apesar de fracassos repetidos. Então, por exemplo, a gente vai pensar: poxa, Aline, mas perseverança não é uma coisa boa, né? A pessoa continuar lutando por algo que ela acredita? Mas a gente tem que aprender com a experiência, né? Então, se eu uso sempre o mesmo comportamento, vamos supor, eu abri um negócio e aí eu divulgo esse negócio dando panfleto nas ruas. E aí eu percebo que ao entregar panfletos, eu não aumento o meu número de clientes e o meu negócio continua vazio. Mas eu sigo investindo cada vez mais no uso de panfletos. Bom, eu deveria pensar: a minha estratégia de marketing, de divulgação, está funcionando? As pessoas estão olhando o panfleto e se dirigindo ao meu negócio, aumentando o meu número de clientes? Não. Então talvez eu tenha que mudar a minha estratégia de marketing. Não. O TEPOC ele vai seguir na mesma estratégia. Então, é isso que a perseverança aqui no transtorno quer dizer. Apesar do fracasso, eu mantenho a minha forma de agir. Evitação de intimidade, um aspecto do distanciamento. Evitação de relacionamentos íntimos ou amorosos, vínculos interpessoais e relações sexuais íntimas. Então, a pessoa ela até pode ter um relacionamento, mas não é um relacionamento próximo de verdade. Ela não fala sobre si, ela não se abre, ela não compartilha momentos íntimos. Afetividade restrita, um aspecto do distanciamento.
pouca reação a situações emocionalmente estimulantes, experiência e expressão emocional restritas, indiferença e frieza. Então, a pessoa não fica feliz, eufórica, animada, ou quando alguém compartilha uma tristeza, poxa, eu tô tão triste, eu acho que eu vou perder o meu emprego. Ah, não, mas você acha outro melhor. Ah, não, mas tem o seguro-desemprego. Ó, tem o auxílio emergencial. Não sei porque você está se preocupando com isso. Então, assim, ela não se comove, ela não se compadece daquilo que o outro está passando. Essa é uma charge que eu vi de uma aula do professor Ricardo Weiner, que eu gosto bastante, né? Eu acho que caracteriza muito bem o TEPOC. Estou aprendendo a relaxar, doutor, mas eu quero relaxar mais e mais rápido. Eu busco uma excelência em relaxamento. Bom, relaxar não é se preocupar sobre como se relaxar, né? E pensando um pouquinho nas características do TEPOC, rigidez, perfeccionismo, eu fiquei pensando, eu gosto muito de uma outra metáfora que se chama o carvalho e os caniços, né? Que para mim revela muito bem essa inflexibilidade. O carvalho é uma árvore frondosa, alta, forte, rígida, e os caniços é aquela vegetação rasteira que se move conforme o vento vai mais forte ou mais fraco. E aí o carvalho, ele começa a caçoar dos caniços, dizendo: "Ah, vocês são muito fracos, vocês se curvam ao menor vento. Eu não, eu sou forte, frondoso, nem o mais forte dos ventos me faz curvar perante ele." E aí um dia vem uma ventania muito forte, e quanto mais forte vinha o vento, mais rígido o carvalho ficava. E então ele não conseguiu resistir e se quebrou. Ao passo que os caniços, que se flexibilizaram conforme a força do vento, continuaram de pé. Então, o TEPOC, ele tem muito dessa rigidez. O certo é certo, do meu jeito é o melhor, as coisas têm que ser feitas à minha maneira. E aí, ele não flexibiliza. E muitas vezes ele se quebra, ele se rompe. Isso significa que ele perde relações, que ele tem prejuízos no trabalho, mas ainda assim ele tem dificuldade em flexibilizar. A visão que o TEPOC tem de si mesmo: responsável, confiável, obstinado, competente, trabalhador. Então, uma visão muito relacionada à questão do trabalho, da produtividade, alguém que é responsável, que uma vez que assumiu uma tarefa vai cumprir, de fato, geralmente é assim, uma pessoa obstinada que vai fazer o que for necessário para cumprir um objetivo, uma meta, alguma questão relacionada a trabalho e à produtividade. Os outros são vistos como irresponsáveis, negligentes, incompetentes, autoindulgentes. Eles dão muitas desculpas para não fazer ou para não fazer bem feito. Então, a autoindulgência é a pessoa ter muita dó, muita piedade de si mesma, despreocupados e autocomplacentes. Então, os outros não estão nem aí, eu não posso confiar neles porque eles não vão fazer bem feito, eles não são responsáveis. Então, uma visão dos outros bastante negativa, o que leva muitas vezes, a gente vai ver depois, a se sobrecarregar por tomar as coisas para si. As principais crenças: eu sei o que é melhor, os detalhes são cruciais, então muitas vezes eles se preocupam com a cereja do bolo, mas esquecem de fazer o bolo, né? As pessoas deveriam fazer melhor, tentar com mais afinco. Se eu não estiver no controle, então as coisas vão desmoronar. As pessoas devem ser criticadas para evitar erros futuros. Ou seja,
um erro, ele não pode passar em branco. Se eu for muito bonzinho, complacente, condescendente, entender muito o meu erro, o erro do outro, o erro ele vai continuar acontecendo. Então eu preciso reagir arduamente, duramente, para evitar que novos erros aconteçam. Então, se eu for hipervigilante, se eu ficar atento e se eu punir o meu erro ou o erro do outro, eu diminuo a chance de que novos erros vão acontecer. Isso tem uma implicação importante lá no processo terapêutico que a gente vai discutir depois. Quais são as ameaças? Falhar, errar, a desorganização e a imperfeição. Então, ele vai trabalhar arduamente para evitar o erro, para fazer tudo bem feito e para se manter organizado. Como que ele vai fazer isso? Aplicando regras, usando perfeccionismo, ele avalia, ele controla, ele é regido pelos deveres, ele critica e pune a si mesmo e os outros. Quais são os principais afetos? Arrependimento por não ter feito alguma coisa como acha que deveria, decepção consigo e com os outros quando ele não atinge um nível de excelência que ele acha que deveria ter atingido, ou quando ele fracassa, ou quando ele não consegue entregar no prazo. Raiva de si e dos outros e ansiedade por conta daquilo que ele tem que fazer. Características associadas. Eles são propensos ao TAG, ao transtorno de ansiedade generalizada, que envolve a preocupação excessiva, né? Devido à rigidez, perfeccionismo e comportamento regido por regras. Então, é uma comorbidade muito comum o TPOC com o TAG. Tendem a levar vidas desinteressantes, tediosas, insatisfatórias e sofrer depressão crônica leve. Então, a gente também pode ver uma comorbidade com um processo distímico, com uma depressão leve, mas continuada. Porque, como o foco é muito no trabalho, na produção, em detrimento do lazer, dos amigos, da flexibilidade, eles não tendem a ter aspectos positivos, reforços positivos, lazer, descanso. Então é uma vida um pouco tediosa, sem graça, sempre no dever, no fazer, no cumprir. São vulneráveis a se sentirem sobrecarregados, óbvio, né? Se só eu sei fazer, se só eu faço bem feito, se só eu sou responsável, se os outros não são responsáveis, se eles não são confiáveis, então eu vou pegar e eu vou fazer. E aí eles tendem a se sobrecarregar. Além disso, no trabalho, são pessoas que são muito bem vistas. Por quê? Porque eu posso confiar que ela vai fazer bem feito. Então, também é uma tendência delas acabarem recebendo uma carga de trabalho maior do que competiria a ela, né? Então, acaba gerando essa sobrecarga. Uma desesperança e sentindo também emocionalmente isolado, porque enquanto tá todo mundo curtindo, aproveitando, festando, ele tá trabalhando. Muitas vezes sofrem de cefaleia, dor de cabeça do tipo tensional. Então, eles estão tão focados na produtividade que aí acabam tendo essas dores de cabeça por tensão muscular. Dores nas costas, prisão de ventre e úlcera. Então, são clientes fiéis, do gastro, né, por gastrite, por úlcera. Às vezes eles vão recorrer à acupuntura, a massagens relaxantes por conta dessa pressão, dessa tensão muscular. Então vejam que talvez ele não vai procurar inicialmente a busca, a psicoterapia, mas outras ajudas alternativas que vão se manter recorrentes. Maior risco de problemas cardiovasculares, especialmente se apresentarem raiva e hostilidade com frequência. Então, problemas cardiovasculares decorrentes desse perfil de personalidade. Então, veja o efeito dominó que esse transtorno vai gerar na saúde da pessoa, saúde física, na saúde mental, com outras comorbidades e na vida social, nos relacionamentos interpessoais. Bom,
Os pacientes têm frequentemente uma história de vida marcada por dura disciplina e punição. Então, é um transtorno que tem muita relação com o estilo militar, né? Então, eu vejo que muitas pessoas relatam assim: meu pai era militar, então eu tinha hora para dormir, eu tinha hora para acordar, no final de semana eu tinha que continuar acordando cedo, mesmo que eu não tivesse nada para fazer. Então, meu pai ia lá e me acordava, mesmo que fosse domingo, né? Então, certo, certo, errado, errado, se você errou, você tem que ser castigado. Então, aquele estilo parental autoritário, as regras em primeiro lugar, pouco afeto. Aprendizagem por observação de padrões comportamentais parentais perfeccionistas. Então, a gente vai ver muitas crianças que a gente, pensando no viés da terapia do esquema, né, que a gente vai ter que trabalhar, pasmem, o modo criança feliz, né? Eu sempre lembro daquela propaganda do Omo, porque se sujar faz bem, né? E as crianças que têm esse perfil mais TEPOC, que já vai se desenvolvendo ao longo da infância e da adolescência, que pais muito perfeccionistas, que primam por fazer bem feito, elas tendem a ser rígidas também. E aí elas têm dificuldade em relaxar, né? E aí, por exemplo, o brinquedo tem que ser um brinquedo útil. Não pode ser um brinquedo que não sirva para nada. Não é um brinquedo pedagógico, não é um brinquedo que vai ensinar alguma coisa. Bom, eu vou dar uma boneca para fazer maquiagem? O que ela vai aprender maquiando uma boneca? Depois vai desmaquiar e vai gastar e não vai servir para nada? Não, vamos dar um jogo que possa aprender matemática, que possa aprender a ler, a escrever, né? Então, é um jogo útil. A gente já vê isso lá na infância. E aí eu vou me identificando com esses cuidadores. Comportamentos perfeccionistas para evitar a punição via reforço negativo. Medo de não ser aprovado e medo da punição. Ou seja, se eu tenho pais muito exigentes, eles podem ser muito críticos. Então eu vou aprender a ser responsável, a fazer bem feito, porque aí eu não vou ser criticada, porque aí eu não vou apanhar, porque aí eu não vou ficar de castigo, porque aí meu pai ou minha mãe não vai gritar ou brigar comigo. Ou eu vou receber uma estrelinha. Ai, que lindo, você fez toda a tarefa, eu não precisei nem mandar, né? Então a gente pode ver esse perfil de funcionamento ou para evitar a punição ou a crítica, ou para receber a aprovação. E aí muitas vezes essa família ela não vai dar afeto, que a gente chama de amor incondicional. Ela vai dar o afeto condicional, com a ideia de que eu te amo se. Então a criança ela vai se sentir amada se ela for obediente, se ela fizer bem feito, se ela for responsável. E aí ela tem essa sensação de que ela não é amada por si mesma, mas ela é amada por emitir determinados comportamentos, o que na verdade não é amor, é aprovação. E um senso de responsabilidade aprendido, né? Especialmente em famílias que se engajam muito em questões religiosas, na comunidade religiosa, em grupo de escoteiro. Então, por exemplo, eu participo do grupo da família lá na missa, no culto, então hoje eu tenho que ir lá organizar, eu tenho hora, poxa, hoje é sábado, é domingo. Não, mas eu tenho esse compromisso, é o compromisso com a minha comunidade. Poxa, mas hoje é Natal, mas é a missa do Natal, é o culto do Natal, então eu tenho que ir lá, né? Então, esse senso de responsabilidade aprendido que vai sendo passado. Não estou dizendo que uma pessoa que participe da igreja, enfim, vai ter isso, mas esse senso de responsabilidade que acaba sendo passado em muitos desses grupos. Bom, e a intervenção? Bom, a intervenção, ela vai depender também das origens, ou seja, dependendo dessa história de vida, como que essa rigidez, esse perfeccionismo, ele se desenvolveu,
né? Então, a primeira coisa, eu preciso psicoeducar sobre o papel do perfeccionismo na produção e manutenção dos sintomas. Então, esse paciente vai chegar com gastrite, com úlcera, com uma ansiedade excessiva, com tensão muscular, com uma dor de cabeça crônica. Esse perfeccionismo, ele está mantendo tudo isso. Por quê? Porque eu não tenho tempo de lazer, eu não tenho tempo de descanso, eu não consigo relaxar. Para mim, relaxar é perder tempo. Então, é claro que o meu corpo vai sentir. Eu durmo pouco porque eu tenho muita coisa para fazer e eu tenho que dar conta. É claro que o meu corpo vai sentir. Então, como que esse perfeccionismo e o que eu faço decorrente desse perfeccionismo vai estar relacionado aos sintomas que eu apresento, ao impacto nas minhas relações. Quando eu, entre aspas, opto por produzir, fazer e deixo de nutrir os meus relacionamentos, como que isso vai distanciando as pessoas de mim, me deixando mais isolada, mais sozinha. Tem uma outra técnica que eu não coloquei aqui, mas que é uma técnica bem interessante para a gente trabalhar com o TPOC, que é a rotina real e a rotina ideal. Então, a gente vai trabalhar assim, como seria uma rotina ideal? Por exemplo, quantas horas de sono você precisa para ficar bem? A gente sabe que a média é mais ou menos 8 horas por noite, mas isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que vai dizer, nossa, se eu dormir 8 horas eu acordo acabado, pelo menos 9 horas. Tem gente que vai dizer, não, com 7 horas eu fico bem, eu consigo trabalhar bem, manter o meu dia, não fico sonolento, não fico com aquela sensação de que eu dormi pouco. Então, é daquele indivíduo, né? Então, quantas horas você precisa para acordar descansado e restaurado, ok? Quanto tempo por dia para fazer uma refeição digna, né? Não é aquela coisa de comer em frente ao computador ou à TV, ou no ônibus ou no carro, mas é para sentar e degustar a sua refeição. Isso inclui café da manhã, almoço, janta, lanche, etc. Então, soma todo esse tempo, ok? Um banho gostoso, um banho relaxante, sem pressa, ok? O tempo de preparar as refeições, fazer as atividades domésticas, etc. O tempo de trabalho, né, entre se deslocar, ir, voltar, etc. Então, a gente vai pôr as necessidades diárias, o descanso, né, o lazer, o tempo para os relacionamentos. Então, a gente põe a rotina ideal. A gente sempre vai ver que a conta não fecha, né? E a rotina real. Quanto tempo eu tenho gastado? Eu passo 8 horas em função, 10 horas em função do trabalho. Entre ir, voltar, estando lá no trabalho. Ok. Claro que às vezes a pessoa gasta muito mais tempo do que isso, né? Eu tenho filho, não tenho filho, eu quero fazer uma atividade física, não quero. Aí a gente vai ver que a pessoa, ela não gasta tempo com as relações, com os amigos, com o lazer. Então, que a rotina real está muito distante da rotina ideal. Claro que eu tenho que considerar o momento de vida dessa pessoa. Por exemplo, ela acabou de ter um filho. Não dá para fazer muita coisa, né? Mas a gente vai tentar ajustar isso. Então, assim, a gente tem momentos de vida em que alguns ajustes eles são necessários e que não necessariamente a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida como a gente gostaria. Mas salvo esses momentos, é uma técnica bem interessante para mostrar para o paciente esse impacto da devoção ao trabalho e do perfeccionismo na vida dela. Avaliar e flexibilizar as regras. Geralmente, a pessoa com TPOC, ela tem muitas regras sobre o como fazer, sobre o como agir. E aí a gente tem que ver o quanto que isso acaba gerando mais sofrimento e prejuízo para ela. Avaliar e flexibilizar pensamentos automáticos, pressupostos subjacentes e as crenças centrais que mantêm o perfeccionismo e a rigidez. Então, lembra daquela tabela que a gente viu?
eu sou responsável, eu sei como fazer, as pessoas são displicentes, as coisas têm que ser feitas à minha maneira, se não fizer bem feito é melhor não fazer. Todos esses pressupostos, essas crenças, eles têm que ser avaliados. E aí eu vou entrar um pouquinho ali na terapia do esquema que eu coloquei embaixo. A serviço de que esse TPOC está, né? O TPOC, ele tem muita relação com os esquemas de padrões inflexíveis, postura punitiva, busca de aprovação e reconhecimento, negativismo, pessimismo, mas é muito comum que esses esquemas estejam a serviço de esquemas do domínio 1, privação emocional, defectividade, vergonha. Por que eu preciso fazer tudo bem feito? O que aconteceria se eu fosse mais relaxado ou até mesmo displicente? As pessoas não iam gostar de mim, as pessoas iriam me criticar, me punir, se afastar. Então, eu tenho que avaliar a função desse perfeccionismo, dessa rigidez. No modelo da terapia de esquema, eu teria que investigar esquemas do domínio 1, esquemas do domínio 2, o esquema de fracasso, né? Um esquema de dependência e incompetência. E aí uma hipercompensação. Eu me vejo como fracassado, como incapaz, como incompetente. E aí eu trabalho muito arduamente para que as pessoas não percebam como eu sou de verdade. Eu me vejo como não tendo atributos interessantes para que as pessoas gostem de mim. Então, se eu for bem sucedido, se eu fizer bem feito, as pessoas vão gostar de mim. Vão gostar? Talvez elas vão me aprovar. Talvez eu vou ganhar aquele tapinha nas costas, tipo, legal, né? E aí eu tenho que trabalhar com essa pessoa a ideia de que vamos descobrir se você realmente vai ficar sozinho, não vai ser amado. Aí eu vou para os experimentos comportamentais. Mas isso gera muita tensão para a pessoa. Porque, por exemplo, se ela tem um esquema de abandono de base ou de defectividade de base, e aí ela tira o perfeccionismo, ela tira a responsabilidade excessiva no trabalho. Aí ela vai ver quem fica. Só que aí o que ela pode descobrir? Que com menos devoção aos deveres e ao trabalho, ela tem tempo para aproveitar as relações e estreitar os laços. Então, ela pode descobrir o afeto genuíno. Ela pode descobrir a reciprocidade nas relações. Então, antes, geralmente, eram duas pessoas que coabitavam, porque ele estava muito focado nos deverias e no que tem a fazer. Esse aqui se sentia sozinho, isolado, não reforçado e também se afastava. E aí, quando ele se dedica, ele vai ter essa reciprocidade. Então, o trabalho com o TPOC, ele envolve entender o que está subjacente. E aí, claro, né, tendo a terapia do esquema de base, seria toda uma intervenção direcionada para esses esquemas de base. Aí eu coloco ali a terapia focada na compaixão, que vai casar muito bem com a terapia do esquema. Por quê? Muito provavelmente, o TPOC vai ter os modos pais exigentes, hiperdemandantes e pais punitivos internalizados. Lembra da ideia de que eu não posso errar, os erros são imperdoáveis, intoleráveis, quem erra merece ser punido? Então, técnicas focadas na compaixão seriam
fundamentais para trabalhar esses modos pais internalizados. É claro que foge do escopo dessa aula, porque isso é um modelo terapêutico, são muitas técnicas, não caberia aqui. Mas só para dizer que essa integração da terapia do esquema e a terapia focada na compaixão é muito bem-vinda no trabalho com o TPOC. E finalmente, né, eu acabei invertendo a ordem, técnicas de mindfulness. Por quê? O TPOC está muito preocupado com os deverias, com o que eu tenho para fazer, o que eu tenho que fazer, e ele acaba não se conectando com o aqui e agora, ele acaba não aproveitando o aqui e agora. Então ele até pode estar de férias na praia, mas ele tem que estar lendo um livro para aproveitar aquele momento. Ele até pode estar descansando, mas como está no meu trabalho, será que não precisam de mim? Preciso checar o meu WhatsApp para ver se alguém do trabalho não precisa de mim. E aí ele não relaxa, e aí ele não curte. Então, técnicas de mindfulness para que ele consiga aproveitar o aqui e agora, para que ele consiga desfrutar o lazer, as relações, o momento presente e se desconectar com as obrigações, com os deveres, com o que ele tem para fazer. E aqui então eu trago um caso clínico para ilustrar um pouquinho esse transtorno. Celso, 45 anos, advogado. Ele busca atendimento por estar se sentindo cansado, ou seja, atividades que desempenhava no trabalho com facilidade hoje geram extremo cansaço. Apresenta dificuldades em se concentrar e algumas vezes em que conversa com clientes ao telefone esquece dados do caso que está tratando. Então a gente já vê aqui, né, e vai ver depois no caso, os sintomas da sobrecarga. Se eu não durmo bem, se eu durmo pouco, eu vou ter a minha atenção prejudicada, a minha memória prejudicada. A esposa reclama que ele tem estado muito irritado, brigando com os filhos por qualquer motivo, e solicitou que ele procurasse ajuda. Segundo ela, há mais de um ano que eu aguento desse jeito, agora eu não aguento mais. Tem feito sessões de massagem para aliviar a tensão nos músculos. Tais sintomas advêm da preocupação com o trabalho, uma vez que tem tido dificuldade em cumprir as metas, e também da preocupação sobre o futuro e o bem-estar da família. Então a gente vê que muito provavelmente um TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, comórbido, né? A preocupação, a rigidez, a tensão muscular. O paciente diz tentar se distrair, mas não consegue evitar que a preocupação o perturbe. Ele viaja bastante a negócios e tem uma jornada de trabalho de 15 horas. Então, isso mostra o devotamento excessivo ao trabalho e à produtividade em detrimento de atividades de lazer e atividades. É uma conta básica, né? 15 horas devotado ao trabalho, não vai sobrar tempo para muita coisa. Gosta de esportes, mas tem pouco tempo e recusa-se a jogar se não estiver no topo de sua forma. Então mostra um pouco de rigidez, teimosia e o perfeccionismo. E aquele pensamento dicotômico, tudo ou nada. Ou seja, ou eu faço bem feito ou eu não faço. Tem problemas para relaxar nas férias. Desenvolve horários elaborados de atividades para cada membro da família. E torna-se impaciente e furioso se os filhos e a esposa se recusam a seguir os seus planos. Segundo ele, faz isso para o bem da família, pois sabe o que é melhor para eles. Então, preocupação com detalhes, listas, organização do horário, que o ponto principal da atividade é perdido. O ponto principal das férias é descansar, relaxar, curtir. Não, mas eu vou para a praia, eu tenho que aproveitar o melhor da praia, eu tenho que conhecer os melhores lugares, as melhores praias. Poxa, mas eu tô cansado, eu queria dormir um pouquinho. Mas como eu vou dormir? Eu não tenho praia todo dia, então eu tenho que aproveitar ao máximo todos os dias. E se amanhã chover? Então hoje tem sol e eu vou ficar dormindo e amanhã vai chover, eu vou me arrepender? Então, quer dizer, o foco é relaxar, é aproveitar
mas ele tem dificuldades com isso? No trabalho, tem dificuldades em manter uma secretária por muito tempo, porque se irrita com qualquer erro cometido, criticando rigidamente. Diz que são displicentes e não prestam atenção ao que deve ser feito. Então, quer dizer, aquela visão dos outros como irresponsáveis, como displicentes, não confiáveis. Também tem o hábito de corrigir as petições feitas pelos outros advogados, para se certificar de que a redação está adequada. Relutância em delegar tarefas ou trabalho em conjunto com outras pessoas, a menos que se submetam ao seu modo exato de fazer as coisas. E aí vem a sobrecarga. Em função disso, o trabalho dele está atrasado, pois o paciente é incapaz de delegar tarefas. Perfeccionismo que interfere na conclusão das tarefas. Por quê? Se ele dividisse, se ele aceitasse o suficientemente bom feito pelos outros, ele dividiria o trabalho, não estaria sobrecarregado e conseguiria cumprir os prazos. Como só ele faz bem feito, ele pega tudo para ele. Ele fica sobrecarregado e aí ele não consegue entregar e finalizar nos prazos. Quando algumas tarefas se atrasam, ele não consegue se decidir quanto ao que abordar primeiro. Então, faz cronogramas para si mesmo e para a equipe, mas é incapaz de cumpri-los. Ou seja, eu tenho muita coisa para fazer, ao invés de eu me organizar e gerenciar isso, eu fico me organizando para fazer, mas não faço. O paciente é meticuloso em seus modos e no vestuário e ponderado na fala, sendo seco e sem humor, com uma determinação obstinada quanto a provar os seus pontos de vista. Relata um episódio recente em que tinha uma audiência e passou a noite preparando a defesa do cliente, atento a todos os detalhes, e então percebeu que seu assistente se esqueceu de anexar um documento. Isso deixou bastante irritado, embora o documento não fosse essencial ao caso, porque se ele não tomar a frente de tudo, as coisas não saem direito. Então a gente pode ver como que esses sintomas dele se desenvolveram, né? A rigidez, o perfeccionismo, a teimosia, a ideia de que os outros não fazem tão bem quanto ele, acabou fazendo com que ele pegasse o trabalho dos outros para ele. Aí ele se sobrecarregou, aí ele trabalhava demais, aí ele dormia de menos, afetou a atenção, afetou a memória, ele não conseguiu cumprir prazos, aumenta a irritabilidade com filhos, aumenta o distanciamento com a família, ele não consegue relaxar nas férias. Então a gente vai vendo esse efeito bola de neve que o transtorno gera. E aí, o que mais a gente pode fazer? A gente pode conectar esse indivíduo com os valores dele. Por que para ele é tão importante o trabalho? O que para ele é relevante na vida? O quanto ele está caminhando em direção aos valores ou para longe dos valores? Então, tudo aquilo que a gente falou em relação à terapia do esquema, terapia focada na compaixão, essa ideia de valor, o que para ele é importante, né? Muito provavelmente ele aprendeu a funcionar na vida para dar conta de uma demanda familiar, de ser aprovado ou evitar a punição. E na vida adulta, isso se mantém, mas o contexto é outro. Que prejuízos ele está tendo decorrente desses sintomas que ele desenvolveu? Nenê, eu acho a coisa mais linda esse degradê que você faz com as camisas do Linneu. Eu vou chamar você para arrumar meu armário. Deus me livre, Marilda, tá doida? Isso dá um maior trabalhão. Então por que você faz isso? Ué, porque senão o Linneu reclama, né? Sabe como é que ele é, todo certinho. Ué, se isso é coisa do Linneu, por que as suas roupas e as do Tuco estão arrumadas do mesmo jeito? Sei lá. Nenê, você já parou pra pensar que você também é uma pessoa certinha? Certinha eu? Imagina, eu não sou certinha, Marilda. É que no embalo eu fiz tudo igual, assim. Temezinha. Ô, meu filho. Você vai no supermercado hoje, né, mãe? Aham. Eu esqueci de colocar o iogurte na lista. Ah. Como é que você sabe
sabe que ela vai no supermercado hoje? Ué, hoje é terça-feira. Ela vai sempre no supermercado na terça-feira. Vou anotar aqui, tá, mãe? Não, peraí, meu filho, não. É que você tá anotando o iogurte no pedaço do hortifruti, não é? É nos laticínios. Pera aí, gente. Qual é o problema dele botar um iogurtezinho no meio das hortaliças? É que eu faço assim, os itens, sabe? Os itens assim das compras, eu faço na ordem do corredor do supermercado, entendeu? Quer dizer, primeiro vem as hortaliças, depois vem os laticínios, depois vem a padaria, tudo direitinho assim. Aí eu faço as compras mais rápido. Depois você diz que não está ficando igual ao Lineu, né? Não, ué, mas se eu quiser, eu deixo de fazer assim, não preciso mesmo. Agora o Lineu não. O Lineu, se não fizer tudo assim direitinho, ele fica louco. Então por que você não faz assim hoje uma loucura? É, que loucura, Marilda. Sei lá. Não vai no supermercado. Ui, que loucura, hein? Que loucura. Nossa Senhora. Pra ela é loucura. Duvido que ela consiga. Quebrou a cara, meu filho. Quebrou a cara. Que eu não vou, tá aí. Não preciso ir. Eu posso ir amanhã, posso ir no dia que eu quiser. Boa tarde. Ai, meu Deus, Lineuzinho, o que você tá fazendo em casa essa hora? Eu vim almoçar, não posso? Não, Lineu, você nunca almoça em casa terça-feira? Ah, pois é, Nenê, mas eu precisava relaxar. O Mendonça resolveu fazer uma obra na minha sala sem me avisar. Quando eu cheguei para trabalhar, estava tudo espalhado. Os clipes que ficavam na primeira gaveta foram parar na última. O carimbo que ficava na segunda foi parar no armário. A almofada de carimbo que ficava junto com ele na segunda gaveta foi parar na última junto com os clipes. Ô, Lineu, se você for listar todos os itens do seu escritório, a comida vai esfriar. Ah, tem razão, desculpe. O que é que nós temos pro almoço? Nada, né? Você não avisou? Sim, mas você sempre vai ao mercado nas terças-feiras. É, mas hoje eu não fui. A mamãe hoje está com excelente humor. Você vai sentar aí? Ah, eu sempre sento aqui. É, eu sei, mas não dá pra você sentar em outro lugar? Mas eu gosto de sentar aqui. Sabe o que é? É que você sempre senta aqui, o Tuco sempre senta ali. Aí eu sou obrigada a sentar sempre aqui nesse mesmo lugar. Mas qual é o problema de sentar sempre no mesmo lugar? Ô, mãe, deixa que eu troco de lugar com você, tá? Nenê, esse prato é pra mim? É. Ah, porque você tá colocando o feijão em cima do arroz e eu prefiro ele de lado. Lineu, depois você vai misturar tudo com o garfo. Que diferença que faz? A diferença que faz é que eu gosto do meu feijão do lado e não em cima, Nenê. Ô, mãe, me dá esse prato aqui, ó, e serve esse outro pro popozão. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Caiu feijão no meu tapete. Ô, mãe, foi um feijãozinho de nada, nem manchou direito. E olha o que você fez, a culpa é sua. Eu não fiz nada. Fez sim. Ai, meu Deus, você fez eu sentar em outro lugar. Ai, o meu tapete branquinho. Por que eu fui sentar em outro lugar? Meu Deus do céu! Ai, meu tapete. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu tapetinho branquinho.